fragilidades, nossos pecados, nossas fraquezas, nossas ansiedades, nossos desejos. Conhece cada um dos nossos passos. Como bem diz a tua palavra, a palavra nem nos chegou à língua e o Senhor já conhece toda. O Senhor nos conhece de forma perfeita, e o Senhor que tem poder para transformar a nossa vida. É o Senhor em quem nós confiamos, a quem nós desejamos servir e seguir. Deus, nós abrimos juntos a tua palavra nessa hora, buscando em ti, na revelação do teu Espírito Santo, a direção para as nossas vidas. Te pedimos que nós possamos entender a tua vontade, ouvir a tua voz, e que o Senhor nos modele de acordo com o teu querer. Nosso desejo, Deus, é que a tua palavra não seja aqui um momento para ocupar o tempo no culto, e muito menos que seja um momento de entretenimento para os nossos ouvidos, um discurso humano. Mas, Senhor, nós buscamos na tua palavra a direção para a nossa vida e no teu Espírito a força para cumpri-la. Por isso, Senhor, derrama sobre cada um de nós a graça do Senhor, a luz do céu, para que nós possamos te ouvir, para que nós possamos te ver, perceber o teu querer, e recebamos do Senhor a graça necessária para cumprir a tua vontade. Obrigado, Deus, porque o Senhor não se ausenta de nós, porque nas nossas fraquezas, lutas e tropeços o Senhor está ao nosso lado para nos corrigir e para nos orientar. E é isso que desejamos, Senhor, receber sempre do Senhor direção e saber que o Senhor tem andado ao nosso lado, e mais do que isso, tem nos dado força para andar do teu lado também. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós pedimos. Amém. Irmãos, nos cultos da noite desse mês, nós temos pastores que têm partilhado com a igreja sobre oração. E uma coisa que a gente tem repetido, procurado frisar bastante, é que, ao contrário do que essa prática tão popular na nossa realidade cristã muitas vezes nos indica, a oração, ela não é prioritariamente uma ferramenta que nós temos para fazer com que Deus atenda às nossas vontades, nem mesmo para que Ele atenda às nossas necessidades. A oração, na verdade, é uma ferramenta de Deus para nos moldar e nos colocar perto dEle. Essa é a grande virtude da oração. Se nós conseguirmos aprender isso, que a oração não é uma ferramenta nossa, mas é uma ferramenta divina, se nós conseguirmos entender, e não só entender, viu, irmãos? Quando a gente fala entender, não é só aqui dentro, de tanto ouvir a coisa entrar na cachola, mas é a gente poder compreender lá dentro da nossa alma que a oração não é uma queda de braço com Deus, que a oração não é uma maneira de constrangermos a Deus, mas que é uma ferramenta que Deus dá a mim e a você para nos modelar, para nos moldar. Certamente a nossa maneira de vivermos com Deus sofrerá uma mudança muito significativa e para muito melhor. A nossa maneira de viver como cristãos e como cristãs vai passar por um crescimento, um desenvolvimento, um aprofundamento que talvez a gente não tenha experimentado ainda na nossa própria experiência como cristãos e como cristãs. Oração é sobretudo um presente dado por Deus para nos ajudar a percebermos a sua presença e para nos modelarmos, sermos modelados, na verdade, à semelhança dele. A questão é que nós costumamos encarar a oração como algo que age em primeiro lugar em Deus. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu confesso para vocês que eu sempre tive falta dessa sensação, que a oração que eu fazia era algo que de alguma forma influenciava a Deus. Até mesmo já ouvimos frases como oração é a força que move o braço de Deus, ou oração é a nossa fé invadindo os céus, coisas dessa maneira. E essas frases só têm significado
se elas estiverem debaixo de uma verdade muito maior, muito maior. É o fato de que a oração não é aquilo que move o braço de Deus. Deus não tem problema de hemiparesia, né? De paralisia lateral, né? Que tem um braço mais forte. Deus não teve AVC para precisar de alguém que mova o braço dele. Deus é perfeito, Deus é todo poderoso, Deus é soberano. E Ele move o seu braço quando Ele quer, como Ele quer. A grande questão é que quando nós oramos, nós percebemos melhor o movimento da mão divina. Essa é a grande realidade. Jesus ensina a mim e a você que Deus está sempre em atuação, que Deus está sempre trabalhando, que Deus está sempre olhando por nós. O profeta Jeremias disse que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Então nós não precisamos convencer a Deus, nós não precisamos pagar uma diária de oração para Deus trabalhar em nosso favor. Deus é generoso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, está sempre agindo com amor, com graça, e essa graça muitas vezes é uma graça que nos disciplina, mas Ele faz tudo isso por amor a nós, é claro, por amor ao seu próprio nome, mas Ele mesmo declarou que Ele nos ama. Então todas as vezes em que nós nos colocamos em oração diante dEle, na verdade nós não estamos movendo o braço dEle, nós estamos nos movendo para o braço dEle. É essa o verdadeiro significado da oração. Mas a grande verdade é que a oração, ela tem essa qualidade, essa virtude de realmente nos ajudar a lidarmos, a vivermos os momentos difíceis e as ansiedades que vêm sobre nós. Ela tem essa qualidade mesmo, exatamente porque ela nos modela, ela nos ajuda a ver a vida com mais clareza. Domingo passado à noite, a ênfase que dei foi sobre a oração como uma oportunidade para nós nos vermos, para nós estarmos diante do espelho, nos vermos com mais clareza, com mais honestidade. E a grande beleza da oração, quando olhada sob essa perspectiva, é que quanto mais nós nos percebemos com clareza, mais profundamente e com mais verdade, nós cantamos músicas como a terceira música que cantamos aqui, Eu Preciso de Ti. Com mais clareza nós percebemos que nós somos frágeis demais para fazer frente às questões que são grandes demais para a nossa pequena força. E aí nós percebemos que realmente dependemos, precisamos de Deus, porque a oração nos faz nos enxergarmos na dimensão certa. Eu quero ler com vocês uma passagem que fala bastante sobre isto, sobre oração como um privilégio que nós temos de ajustar a nossa vida diante das dificuldades que nós vivemos. Entenda bem, perceberam a frase que eu coloquei? Não é a nossa oração como ferramenta para solucionar as dificuldades, mas como ferramenta para nos colocar na posição adequada diante das dificuldades. Eu não sei se essa é a sua experiência, mas já aconteceu comigo muitas vezes, de orar pedindo a Deus que mudasse uma situação, que resolvesse o problema, mas o problema permanecer. E eu perceber que eu continuei orando, pedindo a Deus que solucionasse o problema. E orar diversas vezes, e continuar orando, e durante muito tempo lidando com o problema e continuar orando. E aí sabe o que acontece que a gente não percebe? É que o problema continua e nós continuamos. O problema continua e nós continuamos orando. E não nos desmanchamos. E não estamos destruídos. Estamos abatidos, precisando buscar a Deus o tempo todo. O problema continua, mas nós continuamos. A nossa cabeça não pirou. Nós não jogamos tudo para o alto. Nós continuamos orando. E o problema continua, e nós continuamos orando.
e nós permanecemos. Ao longo do problema, nós estamos aí. Eu não sei se você já passou por essa experiência. O que acontece é que a gente ora tanto tempo, e assim, Deus não resolve o meu problema, Deus não resolve o meu problema, Deus não resolve o meu problema. Mas eu estou aí, inteiro, batido, cansado, mas estou aí, continuo buscando meu Deus. Eu não sei se você já teve essa perspectiva. Problemas que muitas vezes teriam destruído uma pessoa de uma forma rápida, de forma fulminante, e nós buscamos a Deus, e na busca, nessa interação com Deus, nós encontramos força para continuar a viver num mundo que é cheio de problemas que vem sobre nós. O texto que eu quero ler para vocês é do apóstolo Paulo, numa das cartas que ele escreveu, numa das circunstâncias mais complexas da vida dele. Ele escreve quando está na prisão. É um texto muito conhecido meu e seu, não é um texto daqueles textos obscuros, escondidinhos, que a gente às vezes compartilha aqui. É um texto extremamente conhecido, que é na carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é realmente um texto muito conhecido de todos nós. Mas a gente não costuma precisar muito de coisa nova, não. A gente precisa de fortalecer aquilo que é fundamental e viver aquilo que é fundamental. E é no capítulo 4. Capítulo 4 são 4 versículos que eu quero ler para vocês. Filipenses 4, de 6 a 9, a respeito de como orar em tempos de ansiedade, de maneira que a nossa vida seja transformada. Mais uma vez eu quero dizer para você, a perspectiva precisa ser essa: orar para que a nossa vida seja transformada. Você já parou para pensar que Deus, o maior trabalho, a maior atividade de Deus não é resolver problemas? É resolver vidas. Deus não é um consertador de problemas. Deus é um consertador de vidas. O Evangelho nos foi dado para isso, para transformar a nossa vida. E a oração é uma ferramenta de Deus para consertar a nossa vida, não para resolver os nossos problemas. É bem verdade que muitas vezes os nossos problemas são superados, são resolvidos também pela bondade e misericórdia de Deus. Mas nós precisamos aprender a orar nessa perspectiva. Senhor, transforma, modela a minha vida, para que em qualquer circunstância, seja a circunstância difícil, seja a circunstância boa, eu possa estar íntegro, eu possa estar inteira. Então o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 9, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Isso é o que a gente quer. O que a gente quer é paz. O que a gente quer é sossego. O que a gente quer é solução para os problemas. O que a gente quer é andar num caminho plano, tranquilo. Isso a gente quer. E a gente quer mesmo, eu também quero. Eu desejo isso. Eu desejo tranquilidade. Quando a gente tira férias, a gente quer paz e sossego. Como se dizia antigamente, sombra e água fresca. É o que a gente deseja. E para a vida também. E para a vida também. Mas a vida não é férias eternas, não é verdade? A vida não é uma vida de férias. É uma vida de muito trabalho, de muitas atividades, de muitas aflições. Essa é a realidade. Não precisamos pesquisar muito para perceber isso. Mas o apóstolo Paulo diz que através da oração nós podemos lidar com as questões aflitivas da vida. Ele começa dizendo aquela frase
aquela frase célebre que nós conhecemos, a primeira frase do versículo 6. O que ele diz nessa primeira frase? Com convicção, irmã, vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Peraí, a primeira oração. Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é muito ambicioso. Isso é muito ambicioso. Não deixe que as questões, que as coisas tomem o teu coração de assalto, amassem o seu coração e causem ansiedade. A ansiedade é sentimento mesmo de que alguma coisa está pressionando o peito. Isso não é infarto necessariamente, né? Mas que alguma coisa está apertando o seu peito, aquela preocupação de que algo ruim vai acontecer, está acontecendo, a preocupação, como é que eu vou resolver isso, que eleva a sua pressão, a sua frequência cardíaca, altera o seu estado de saúde, lhe causa insônia, nojo, né? Nos causa insônia, mexe com as nossas emoções por inteiro. Nós somos pessoas normais, graças ao bom Deus, somos normais. As ansiedades mexem com o nosso estado de saúde, com o nosso estado de humor, com a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Quanto mais ansiosos, quanto mais... hoje em dia não se usa mais a expressão ansioso, né? Se usa a expressão estressado, sofisticou, né? Agora é ansioso. Estresse é a ansiedade transformada em sintoma. É a ansiedade transformada em sintoma. Então nós estamos estresse-ansiosos, né? Estresse-ansiosos. E isso mexe conosco, mexe com todas as nossas funções físicas e psicológicas, e afeta os nossos relacionamentos também. Não ande ansioso, não ande ansiosa de coisa alguma, de coisa alguma. Puxa, mas só o fato de estar vivo já causa ansiedade para a gente. Mas ele diz como é que a gente pode lidar com isso. Em primeiro lugar, ele diz: quando você perceber ansiedade, ore, mas em nome de Jesus, não ore ansioso, não ore com ansiedade, não ore acelerado, não ore corrido, no mesmo ritmo que a sua vida, não ore acelerado. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Coloquem diante de Deus, todas as coisas. Repetindo essa parte do versículo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo. Não fiquem ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Tudo. Coloque todas as questões diante de Deus. Ore com clareza. Ore com consciência. Ore com transparência. Ore com conhecimento do que você está orando. Se não é para ficar ansioso com coisa alguma, e existe esta coisa, aquela outra coisa que estão me causando ansiedades, Paulo diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Para colocar tudo diante de Deus, eu preciso ter consciência daquilo que efetivamente me aflige. Então o que Paulo está dizendo é: ore com clareza, com sinceridade, com transparência, seja clara no diálogo com Deus. E essa é uma dificuldade imensa nos crentes, especialmente de nós, crentes de longa data. Eu sou um deles. Aqui está cheio de irmãos e irmãs, companheiras de tempo, né, de igreja, vários bem mais do que eu. Nós desaprendemos a orar. Nós oramos no atacado. Nós oramos de forma genérica.
Nós temos até frases feitas. Eu não vou falar não, porque pode ser a sua. E você já pode ter orado isso em público aqui. Então eu não vou falar. Mas nós temos frases feitas, temos estereótipos que agora não significam mais nada para nós. É como aquele exemplo que teve no passado. Coisas que se tornam tão habituais que nós deixamos de perceber o significado. Como as campanhas no outdoor, que você passa na frente, no início te chama a atenção, mas depois de 15 dias você já passa pelo mesmo lugar e não vê mais nada. Nossas orações passaram a ser um automatismo sem significado para nós. O que Paulo diz é: vai diante de Deus e coloca diante de Deus aquilo que está dentro do seu coração, mas seja claro, seja clara. Se há pecado dentro do teu coração, se você chega para Deus e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, pede para Deus, perdoa os meus pecados, é que você sabe que tem aí dentro do seu coração. Eu sei que tem dentro do meu coração pecado. Por que a gente não pede perdão para Deus especificamente? Senhor, perdoe porque eu não contei toda a verdade para fulano de tal. Senhor, me perdoe porque eu estou usando mal o dinheiro que tenho ganho. Senhor, me perdoe porque eu estou detestando fulano de tal. Senhor, me perdoe porque eu estou falando mais do que devia, ou menos do que precisava. Por que nós não pedimos perdão de forma clara? O que Paulo diz é que, para nós não sermos ansiosos, nós precisamos permitir que a nossa ansiedade seja um trampolim para nos impulsionar a oração sobre cada tema que está nos causando ansiedade. Ele está falando: não fique ansioso em coisa alguma, antes façam tudo conhecido diante de Deus. Então a primeira orientação de Paulo é essa: seja claro, seja uma pessoa clara nas suas orações. Para isso eu preciso dar um pouco mais de tempo para orar, não é? Então compartilhe com Deus as questões que estão no teu coração. Diga claramente. A segunda coisa que Paulo está falando aqui está nesse versículo, quando ele diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Sejam conhecidas diante de Deus. Eu me lembro de uma frase, já falei isso para vocês aqui uma vez. Me lembro de uma frase que, quando eu vi, achei muito interessante, achei bonita, inspiradora, tocante, encorajadora, frase de crente. E dizia assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o problema o tamanho do seu Deus. Inspiradora, encorajadora, mas muito pouco bíblica. Porque essa orientação é exatamente o contrário do que a Bíblia traz para a gente. A Bíblia nos ensina a buscar a Deus nas nossas ansiedades. A Bíblia nos ensina a vivermos com Deus, andarmos com Deus como quem anda com um amigo leal. Até convivência com Deus e um grau de transparência que nos permita falar do que está no nosso coração. Sim, Deus não esgota a paciência. Deus não esgota a paciência. O problema é que nós talvez estejamos desenvolvendo mais diálogo com os problemas do que com Deus. Nós, em vez de nos tornarmos pessoas que oram, nós nos tornamos pessoas que murmuram. Em vez de nos tornarmos pessoas que conversam
com aquele que nos conhece bem e que sabe como lidar com os nossos problemas, nós ficamos conversando com os nossos problemas e com a nossa habilidade de resolver problemas. O apóstolo Paulo diz que o antídoto contra a ansiedade é nós sabermos com quem tratar dessa ansiedade. A questão é que a gente trata com a gente. Paulo diz que é quando nós temos um relacionamento de confiança com Deus, nós abrimos o nosso coração e partilhamos com Ele aquilo que está no nosso coração. O próprio Senhor Jesus falou isso. Ele disse: quando você quiser orar, vai no teu quarto, conversa com seu pai em secreto. Seu pai do céu vai te ouvir, vai te recompensar, vai te responder. Ele disse quantas vezes? Ele disse: quando você for orar, vai buscar Deus. E ele mesmo, nas ansiedades que sofria, que passava, ele buscava a Deus. Ele falava para o Pai das suas ansiedades, das suas preocupações. É com o Pai que a gente tem que falar assim. É com Deus. Não tem que nada de fale para o seu problema. Seu problema pode se resolver por si só? Por que Deus está fora desse diálogo? Então a orientação é: fale com Deus, num diálogo franco, um diálogo aberto. Desenvolva diálogo com Deus e não com os problemas. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E essa é a terceiro ingrediente importante. Ao orar, ore com a gratidão de quem confia em Deus, de quem sabe que Deus está olhando por você, cuidando de você. Ore com a gratidão de quem realmente confia em Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, está ansioso? Veja se esse não é o mecanismo do capítulo 6, do versículo 6. Você está ansioso, você está ansiosa. Em vez de ficar ansioso, ansiosa, pegue as suas necessidades e em cada uma dessas circunstâncias, pega cada uma delas com clareza, compartilha com o Pai, compartilha com Deus, e faça isso ciente de que Ele está te ouvindo, consciente de que Ele está nesse diálogo, não é um monólogo. Ele tem algo para lhe falar, Ele tem orientação para te dar. Então já ore com o coração grato de poder encontrar alguém com quem compartilhar. Eu quero contar para vocês uma experiência que tivemos ontem em casa às 11 horas da noite. Vocês podem ver que essa não foi nem programada para entrar na mensagem, né? Nós chegamos em casa perto das 10 horas da noite, e quando era assim umas 15 para as 11, o interfone tocou, e eu fiquei surpreso, né? Só nesse horário só chega o pessoal de casa, nesse horário. O filho estava trabalhando, não era a Caroline chegando, não era ainda, né? E fiquei surpreso, porque quem tocou lá em casa às 15 para as 11 da noite foi a síndica do prédio. Quem está me acompanhando nessa batalha aí, sabe, eu tenho compartilhado com vocês que meu método evangelístico é me envolver com o condomínio, né? E ela bateu lá em casa às 15 para as 11 da noite. A Terceira Guerra Mundial está explodindo. Mas eu fiquei muito surpreso. Ela estava da casa da mãe dela, está se recuperando ainda de um acidente que ela teve há 2 anos atrás. Ela foi atropelada e teve problemas na perna, andando de muletas ainda. E ela bateu lá em casa porque houve uma questão no prédio que a preocupou, que conhecidos de moradores entrando de madrugada no prédio sem
sem se comunicar com o morador, né? Dizendo que tem autorização e entrando sem autorização, indo para um lugar reservado do prédio, etc, etc. Vocês entenderam, etc, etc. E ela veio perguntando, e ela me falou uma coisa interessante. Ela disse assim: Alex, eu fui para a casa da minha mãe, porque estava com a cabeça cheia, precisava furar, conversei com o pessoal, bebi umas cervejas lá, para refrescar a cabeça, e aí quando eu voltei, falei assim: vou conversar com o Alex. Em primeiro lugar, eu fiquei assim... Primeiro, eu fiquei muito lisonjeado, né? Fiquei muito... e ao mesmo tempo, fiquei muito preocupado, porque... Agradecer a Deus porque pensei assim: Deus, é bom poder dar bom testemunho, mas a responsabilidade é muito grande. E ela veio compartilhar comigo uma aflição dela. E aí conversamos, eu dei minha opinião. E quando ela saiu de casa, antes de dormir, eu fui dar uma olhada, e eu estava pensando na mensagem, eu estava pensando assim: engraçado, né? A gente faz isso algumas vezes. O problema vem e a gente vai procurar resolver conversando e bebendo uma cerveja, vamos dizer assim. Gente, pelo amor de Deus, essa ilustração é muito incompleta, porque eu não quero me comparar com Deus de forma nenhuma. Mas eu entendi isso, eu entendi que ela reconhecia que eu era uma pessoa que poderia dar algum conselho sensato para ela. E como que na nossa experiência às vezes a gente não faz isso? A gente, antes de procurar aquele que pode nos esclarecer, que pode nos abençoar, que pode nos orientar, nós vamos tomar as nossas cervejas para ver se resolvemos o assunto. Não estou falando literalmente, necessariamente, mas procuramos outros recursos fora daquela direção que Deus dá para a gente. Nós precisamos ter confiança que Deus cuida de nós, que Deus está em ação. Então podemos colocar diante de Deus todas as nossas questões, todas as nossas dificuldades. Por exemplo, só para que você tenha uma noção, você já experimentou fazer uma pequena lista das coisas que Deus tem feito na sua vida nos últimos meses? Nos últimos 3 meses. Já experimentou sentar, colocar assim, tracinho, escrever a bênção que Deus fez na sua vida? Tracinho, escrever o que Deus tem feito. Para que você entenda, para que você veja que Deus está ativo com você, você possa se aproximar dele com confiança agradecida. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz: se aproxime com ações de graça. Com ações de graça. Mas ele diz uma coisa que é muito central para nós, muito fundamental para nós, numa parte que parece que não tem muito a ver com oração, que são os versículos 8 e 9. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e aí dá todos os adjetivos. Ele diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aquilo que você aprendeu e ouviu e viu em mim, pratique. O que Paulo está dizendo aqui está conectado à nossa maneira de viver com Deus. Porque nós precisamos aprender a ocupar o nosso interior com fé e não com desesperança. Nós precisamos aprender a preencher o nosso coração com aquilo que Deus efetivamente tem dado para nós. É por isso que eu digo que a maior virtude da oração é ajustar o nosso foco, é nos ensinar a olhar as coisas na perspectiva de Deus. A Bíblia é cheia de orientações para nós vivermos assim, olharmos as coisas na perspectiva de Deus. Paulo está dizendo: ocupe a sua mente, ocupe o seu pensamento com aquilo que está ligado com a fé, com a presença de Deus, com os valores do reino de Deus,
e não com desesperança. Não alimente o seu coração, a sua mente, com impossibilidades. Entenda que a sua vida tem sido conduzida por Deus, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte. Mesmo que seja pelo vale da sombra da morte, o que diz o salmo mais conhecido, mais popular: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E mais do que isso, se você conhece bem o salmo, o Senhor está comigo como o quê? Como meu pastor. O que o pastor faz? Cuida e guia as ovelhas. Então, Deus não está apenas aí resolvendo os probleminhas. Deus está à frente guiando o rebanho. Então, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, Deus está nos guiando. Ainda que através do vale da sombra da morte, Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. É Ele que nos guia. Por isso, enche o teu coração com fé. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tem louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos e irmãs, preocupações são igual crianças dentro de uma sala, confinadas numa sala, pulando e querendo chamar atenção. Quem é professor, que já foi professor, sabe disso. Como criança adora chamar atenção. Então, as ansiedades, as preocupações são assim. Elas estão sempre pulando, querendo chamar a nossa atenção. E aí, o que Paulo diz para nós? Nós precisamos aprender a assumir o controle dos nossos pensamentos. Numa outra ocasião, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, que nós não devemos viver de acordo com os moldes da sociedade, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. É natural as pessoas se renderem às ansiedades, destruírem o seu lar, destruírem o seu casamento por causa de estresse, destruir as suas relações, perderem emprego, abrirem mão de emprego por causa das pressões, atropelarem tudo e todos por causa das pressões. Mas por quê? Porque não assumem o controle das suas próprias ansiedades, apresentando-as diante de Deus. Irmãos e irmãs, é a escolha nossa aquilo que vai ocupar as nossas reflexões. É a escolha nossa aquilo que vai ocupar as nossas ruminações. É claro que não é sermos irresponsáveis, deixando de lado as questões importantes que a gente precisa tratar, mas é colocar as coisas na posição certa. É fazer a opção mais inteligente e mais estratégica. A gente dá mais espaço à graça e à fé no poder de Deus do que nas desgraças e nas fraquezas e nas impossibilidades. É foco, é direção. E isso acontece na oração, na maneira como nós nos aproximamos de Deus, na maneira como nós colocamos a nossa vida diante de Deus. Ocupe o seu interior com fé. Lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Lembre-se sempre de Deus. Conheça a palavra de Deus para que você possa se firmar nas promessas que Ele faz a você todos os dias, em cada linha das Escrituras. Conheça a palavra de Deus para que você possa orar certo. Nada melhor do que orar segundo a palavra de Deus. Não orar aquilo que você acha que crê. Não sou chamado, você não é chamado, você não é chamada para moldar Deus à sua imagem e semelhança. Deus é que nos modela a sua imagem e semelhança. Conheça a palavra de Deus e enche o seu coração e a sua mente com ela. Ela te nutre de fé. Consequências disso, promessa de Deus. Versículo 7 e final do versículo 9. Versículo 7 diz que
que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz. Paz. Que supera a ansiedade. Paz. E no final do versículo 9, o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. A promessa divina é que a paz de Deus vai seguir as nossas escolhas. A paz de Deus vai seguir as nossas escolhas. Nós muitas vezes esperamos que Deus responda as coisas de forma mágica, resolva os nossos problemas de forma surpreendente, espetacular, com milagres e soluções inesperadas. Mas a Bíblia, ela é toda escrita para nos ensinar o que fazer. A Bíblia, ela é escrita para nos ensinar como viver. A Bíblia é escrita para nos ensinar como nos posicionarmos diante de Deus, que pode todas as coisas. Ela nos fala de Deus, ela nos ensina como nos posicionarmos diante dele. Então a oração tem exatamente esta função: ajustar o nosso foco, ajustar a nossa visão, para que a gente possa lidar com as ansiedades da vida. Então, não fique dialogando com seus problemas, dialogue com o seu Senhor. Apresente diante de Deus cada uma das suas questões, especificamente, com clareza. Vá a Ele com o coração agradecido, porque Ele está aí nesse diálogo, Ele está presente, Ele está ao teu lado. E sempre nutra a sua alma com fé, com encorajamento, com aquilo que pode te lembrar da presença constante do Senhor, para que a gente não seja esquecido. Quando você for fazer a sua oração, por ter o seu tempo de oração, focalize nisso, focalize no Senhor. Leve as suas ansiedades a Ele, mas olhe para Ele, não olhe para as suas ansiedades. Que Deus te abençoe e nos fortaleça nessa caminhada de luta constante, de luta diária. Deus nos guarde e nos acompanhe. Amém. Com gratidão.